Você é bem-vindo. A cada ano são diagnosticados 700 mil novos casos de câncer no Brasil. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer. Ainda segundo o INCA, o câncer é a segunda causa de morte no país. E para quem está em tratamento, a alimentação é fundamental. Sobre o assunto, eu converso com a nutricionista Kelly Franco. Ela é especialista em nutrição oncológica e conselheira do Conselho Regional de Nutricionistas do Paraná e fala conosco de Londrina. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, Edenilson, grande satisfação de estar aqui contigo nesse momento e principalmente representar o Conselho Regional de Nutrição. Em linhas gerais, o diagnóstico de câncer provoca alterações imediatas no apetite do paciente? Sim, não só no apetite, Edenilson, mas também no peso. Isso ocorre por duas vias normalmente. A primeira, pelo impacto emocional do diagnóstico do câncer, ocasionando uma ansiedade, depressão, uma tristeza, né? De acordo com todo o tratamento que esse paciente vem a enfrentar. Então já começa uma alteração do paladar, tanto para mais quanto para menos. Em segundo momento, também ocorre o termo técnico que nós utilizamos de caquexia do câncer. O que seria isso? Antes mesmo do diagnóstico da doença, muitos pacientes já estão em nível avançado, no estadiamento avançado, e esse emagrecimento severo ele já começa a acontecer com uma diminuição maior de massa muscular e diminuição de tecido adiposo, originado, pelo estágio do câncer avançado. E a partir então do diagnóstico, o que deve ser mudado na alimentação do paciente? Enfrentar a doença propriamente dita é fazer com que o estado nutricional desse indivíduo esteja em grande aceitação, sem deficiência, sem carências nutricionais. Então, existe alguma mudança. Esse momento, seria importante a gente desmistificar alguns mitos e fake news que ocorrem também de acordo com a nutrição oncológica, dizendo que no tratamento oncológico, o paciente que inicia tem que cortar açúcar, o paciente tem que cortar glúten, lácteos, carnes, frango, ovos, porque eles estimulam o crescimento do câncer. Isso é uma inverdade, Edenilson. Então, o que o paciente oncológico tem que ter em mente é que o estado nutricional ele deve estar adequado. E como que a gente faz isso? Tendo uma alimentação equilibrada, uma alimentação variada, desde aquilo que a gente começa a detalhar nos princípios da alimentação e nutrição desde 1940, falando da quantidade, da qualidade, da harmonia e adequação dessa dieta frente ao estado nutricional. Então, nós temos que pensar numa relação inversa, de que quanto maior e melhor estiver o estado nutricional, menor será o impacto do tratamento oncológico. Kelly, a pessoa que recebe um diagnóstico de câncer fica naturalmente muito fragilizada. Para ela fugir dessas inverdades que você acabou de citar, a quem ela deve recorrer? Sempre o paciente ele deve procurar um profissional especialista. O oncologista, ele está ali com o paciente, então qualquer dúvida, frente até mesmo com a alimentação, perguntar ao seu oncologista. E, se essas dúvidas persistirem, procurar um nutricionista, principalmente especialista em oncologia. Porque o nutricionista oncológico, ele se baseia em consensos nacionais, internacionais, nos guidelines que são considerados as diretrizes para ter um atendimento principalmente seguro, ético e responsável. Existem alimentos que inibem o progresso da doença?
Se eu falo em progressão da doença, em evolução da doença, normalmente nós vamos subentender que nós estamos falando ou se tratando de cura da doença. E esse também é um mito que envolve a nutrição. Sempre observamos nas redes sociais algumas pessoas comentando: tal alimento cura o câncer, tal chá cura o câncer, ou tal dieta cura o câncer. Por exemplo, chá de graviola cura o câncer, noni cura o câncer, ou algumas outras plantas, dieta cetogênica cura o câncer. Então, o que está estabelecido no consenso, que vai evitar, reduzir essa progressão da doença, é o tratamento. Quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, hormonioterapia, a utilização das terapias-alvos, né? A cirurgia propriamente dita. Mas, com relação ao alimento, Edenilson, o que a gente pode estabelecer? Que nós temos os alimentos que são considerados quimiopreventivos. E o que significa isso? São alimentos ou substâncias, né, oriundas de alimentos ou de plantas, que vão prevenir a aparição da doença antes que esse mal aconteça, para reduzir o processo de carcinogênese. O processo de carcinogênese, ele tem inúmeras fases. E essas fases, né, mais estabelecidas são a iniciação, a progressão, a promoção da doença. E a iniciação, ela é uma alteração genética, porque ocorre um dano do DNA e isso vai promover uma mudança irreversível desse processo. Então, como que esses compostos, que podem ser chamados de compostos bioativos, vão ajudar nesse processo de redução? Então, eles vão suprimir nesse processo de iniciação, de promoção e progressão da carcinogênese. E aí a gente tem inúmeros alimentos que nós podemos utilizar como quimiopreventivos. Eu vou te citar alguns alimentos aqui que começam desde a linha, né, do metabolismo secundário da planta, que são os carotenoides, né? Os carotenoides têm uma grande relação com a redução, né, e evolução e prevenção de câncer de próstata ou hiperplasia de próstata benigna. Então, onde que a gente encontra os carotenoides? Em todos aqueles alimentos que possuem coloração laranja, amarelos, vermelhos. Então, desde abóbora, cenoura, a laranja, o mamão propriamente dito, porque eles são ricos em precursores de vitamina A, que é o licopeno, zeaxantina, luteína, que são extremamente importantes para essa prevenção da iniciação da carcinogênese. Outro que é um queridinho são os glicosinolatos. Onde será que a gente vai achar isso? Principalmente nas brássicas e nas crucíferas. Nossa, Kelly, piorou. Onde que a gente vai achar isso? Brócolis, couve-flor, rúcula, agrião. Todos esses alimentos que também possuem compostos enxofrados. O que eles fazem? Nas pesquisas já mostraram que esses glicosinolatos, eles dão origem a outras substâncias chamadas de indol 3-carbinol e também de diindolmetano, que agem nesse impacto de redução de serem antioxidantes, anti-inflamatórios e diminuir aí essa progressão da carcinogênese e até em metástases, por diminuir os fatores de crescimento. Existem também toda a linha dos polifenóis, que aí a gente pode citar o açafrão, o resveratrol que tem nas uvas, o chá verde com epigalocatequina galato, né? Do alecrim, que possui o ácido rosmarínico, e muitos outros, como a antocianidinas, que são aquelas frutas ou alimentos de coloração muito arroxeadas e chegando até ser azuis, como nós chamamos de berries. Caso o tratamento apontado seja quimioterapia, como o paciente deve se preparar para a primeira sessão? O início da quimioterapia, ele vai promover
promover uma alteração e impacto sobrecarregando o fígado e principalmente todas as nossas vias do aparelho gastrointestinal. Então, por isso que o paciente, frente a uma quimioterapia, ele vai ter alteração de paladar, ele vai ter mucosite, doenças ou sintomas gástricos, distensão abdominal, diarreia ou até mesmo constipação. Então, frente a cada sintoma, o nutricionista, ele lança metas e estratégias para ajudar nessa redução do sintoma. Vou te dar um exemplo. O paciente que está com alteração de paladar, que é chamado de disgeusia, né, frente à quimioterapia, ele não consegue sentir o gosto dos alimentos. Então, uma das orientações que o nutricionista vai colocar no plano alimentar desse paciente é utilizar e abusar das ervas aromáticas para potencializar as papilas gustativas para melhorar esse paladar. O segundo momento de orientação é, por exemplo, o paciente que tiver diarreia. O nutricionista, ele com suas estratégias, por exemplo, ele vai colocar alimentos que são obstipantes nessa rotina do paciente. Então, por exemplo, ele pode colocar um suco de maçã, pode colocar um suco de caju, que vão ajudar nesse processo de redução da diarreia no dia a dia. O mesmo raciocínio vale para a radioterapia? O paciente que está em radioterapia também deve pensar no seu estado nutricional, principalmente como a radioterapia ela vai promover uma queimadura, a gente tem que estar com o estado nutricional, principalmente em níveis de proteína, para ter uma melhor cicatrização desse processo e principalmente também colocando alimentos que são fotoprotetores, né? Como os alimentos que eu acabei de citar, que são quimiopreventivos, para auxiliar com compostos bioativos, antioxidantes, anti-inflamatórios, para reduzir o processo de inflamação. Geralmente, após as sessões, os pacientes ficam muito debilitados e sentem um mal-estar bastante grande. De que forma alimentos e bebidas podem minimizar esse mal-estar? O paciente ele tem que estar bem familiarizado com uma alimentação variada, equilibrada, utilizando a base da sua alimentação de origem vegetal, consumindo frutas, legumes, verduras, não esquecendo do consumo de proteínas, principalmente proteínas vegetais e animais, né? Não só animais, porque quando o paciente fala em proteína, ele já vai pensar em carne vermelha. E uma das estratégias de prevenção do câncer, segundo o INCA, é limitar o consumo de carne vermelha e evitar o consumo de carnes processadas, como embutidos, né? Linguiças, salsichas, mortadelas e todos esses outros embutidos que a gente utiliza aí nesse cenário atual. E em terceiro lugar, não esquecer dos carboidratos, né? Tem um mito muito grande relacionado aos carboidratos e o câncer, falando que o açúcar ele alimenta o câncer. Segundo o IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, ele lança uma classificação e essa classificação mostra pra gente que o açúcar ele não é carcinogênico. Mas o que acontece com o açúcar? O açúcar, né, de açúcar mesmo, esse de mesa, sacarose que a gente adoça, de doces. Então, esse não deve ser evitado apenas para paciente oncológico, mas devem ser evitados para a gente em saúde geral por aumentarem o processo de inflamação, de fazerem a alteração do metabolismo de carboidratos. Então, o que a gente deve sempre pensar? Que o carboidrato de ingestão deve ser aquele carboidrato natural, aquele carboidrato complexo, oriundo de batata, mandioca, abóbora cabotiá, mandioquinha salsa, cará, inhame. E o inhame, ele também tem um mito aí na nutrição oncológica, dizendo que fazer sucos de inhame cru
podem aumentar a ação das plaquetas quando o paciente possui esse mal-estar. E isso é um mito. O inhame consumido cru, ele tem um alto teor de fatores antinutricionais, que são os ácidos oxálicos. Então, o inhame não pode ser consumido cru. Ele deve sim ser consumido, porque ele possui uma riqueza de fibras, principalmente fibras solúveis, que vão ajudar na mucosa intestinal. E aí, nós devemos utilizá-lo cozido, não cru. Tanto na quimioterapia como na radioterapia, qual a importância do paciente ingerir água para também facilitar, né, o funcionamento dos rins e do próprio organismo? A água, como todos nós sabemos, ela é um solvente universal. Todas as nossas células, elas funcionam em meio aquoso. E para o paciente oncológico, em tratamento oncológico, é extremamente indispensável aumentar a hidratação, aumentar o consumo de água. Essa hidratação que eu digo é especificamente da água e não consumindo através de sucos, chás ou outras bebidas. Por quê? A água, ela ajuda na redução da citotoxicidade do quimioterápico. Então, quanto mais manter adequada essa hidratação, mais fácil de eliminar as toxinas que vão sendo produzidas com a metabolização desse quimioterápico e também no processo da radioterapia. Então, em vias de regra, não existe uma receita de bolo, mas normalmente a gente vai aí estabelecer em torno de 35 a 40 ml de água por quilo de peso. Existem alimentos que de fato predispõem ao câncer ou isso é um mito? Tem sim. Com relação a essa classificação do IARC que eu comentei contigo, que é a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, e toda a população pode procurar isso, né, nas redes sociais, na internet, é só colocar IARC. Vai aparecer toda uma lista de classificação. E aí o que eu falo com relação à dieta, à alimentação? O primeiro alimento que é considerado, ou classe de alimentos, que está no nível 1, ou seja, comprovadamente carcinogênico, são os embutidos, Edenilson. Primeiro por quê? Pela defumação e pela utilização de sais de cura, que são os nitritos, nitratos, que vão promover aí um aumento de espécies reativas de oxigênio, aumentando o processo, né, de radicais livres e ocasionando um dano extremamente agressivo ao DNA. Isso nós comentamos, né, com relação a esses alimentos, que eles estão aqui, ó, no mesmo nível de classificação do tabaco, do cigarro. Então, comer salsicha, linguiça, mortadela, salame, em vias de regra, está na mesma classificação do cigarro. Então, quando muitas pessoas falam cigarro dá câncer, então a gente também pode falar que salsicha, linguiça também predispõe a desenvolver o maior risco de câncer. O que a gente entende quando trabalha em nutrição oncológica, que existem os hallmarks do câncer. O que significa isso? São as características que foram estabelecidas através das pesquisas, né? Que vem desde 1930 até os dias de hoje e que a cada dia, com essa evolução de pesquisa, a gente consegue estabelecer que o que acontece com esse desenvolvimento do câncer, de aumentar esses riscos, essa probabilidade de desenvolvimento, é quanto a maior exposição a um fator de risco. Então, desde o fator de risco de fazer esse consumo desses alimentos repletos de aditivos químicos, como em refrigerantes, né? Com altas doses de conservantes, de acidulantes, de açúcares, promovendo também esse processo de dano e exposição. Além do estresse do dia a dia, o sedentarismo, a obesidade e também aqueles alimentos
que originam hidrocarbonetos policíclicos aromáticos ou aminas heterocíclicas. Kelly, cada nome difícil. O que é isso? É aquela carninha, Edenilson, torrada. Então, comer carnes torradas também está classificada como substâncias carcinogênicas, né? O nome mais, né, conhecido dessas aminas e hidrocarbonetos é o benzopireno. Então, esse benzopireno, ele se torna altamente carcinogênico quando ele passa pelo processo de detoxicação hepática. Então, se o indivíduo não estiver com um bom estado nutricional, com antioxidantes através do consumo dos compostos bioativos presentes nas frutas, legumes e verduras, esse paciente ele vai reter muito mais essas toxinas, impactando negativamente nos sinais, sintomas e na doença. No começo da entrevista, você falou que o paciente é natural que ele perca muito peso e massa muscular. Iniciado o tratamento e consideradas, claro, as características de cada um, como a atividade física auxilia na recuperação desse paciente? De acordo com a individualidade do paciente e também, né, com a liberação do oncologista, o tratamento, a gente considera que tanto a atividade física quanto a alimentação saudáveis, eles são considerados níveis de prevenção primária. Ou seja, é a primeira linha de defesa do organismo contra o câncer. Então, conseguindo realizar atividade física juntamente com a alimentação, o paciente ele vai reduzir esse processo inflamatório, melhorar as suas vias e potencializando de forma sinérgica, né, esse processo de tratamento com a quimioterapia, com a radioterapia, a hormonioterapia e a imunoterapia também. Você falou do impacto emocional de um diagnóstico como esse. Para a gente encerrar, como a rede de apoio de um paciente de câncer pode ajudá-lo para que ele tenha uma alimentação, um acompanhamento nutricional durante esse processo? Que dicas você dá? A primeira dica é procurar ajuda, né? Conversar, esclarecer, fazer com que esse dia a dia que está tão pesado frente a esse diagnóstico, ele seja mais leve. É aí que o nutricionista, com as suas práticas, com as suas orientações, com as suas contribuições nutricionais, podem impactar positivamente nesse processo da doença. E com relação à alimentação propriamente dita, é ter um comfort food. O impacto emocional, ele começa com as redes sociais, com a família, com amigos, falando, mas você vai comer isso? Pode comer isso aí? Lembrando que esse paciente, ele já está com um fardo, né, Edenilson, tão grande, que se tirar aquele alimento que ele gosta muito, que ele consome com alegria, com satisfação, isso também vai impactar de forma negativa nesse processo de doença. Então, o que seria esse comfort food? É aquela comida afetiva, é aquela comida de conforto. Então, sempre perguntar, né, aos cuidadores da família, o que você está com vontade de comer e não ficar só em cima da doença, né? A gente fala que eu não vou tratar o câncer, eu vou tratar o João, a Maria, que possui câncer. Então, essa é a diferenciação de um tratamento mais integrativo, mais humanizado, para a gente estabelecer essas melhoras emocionais para não agravar, né? E com relação à alimentação, além do comfort food, dessas comidas afetivas, e isso, Edenilson, não basta apenas, por exemplo, tem gente que fala, eu quero comer, por exemplo, o bolo de fubá que a minha avó fazia. Mas aí algumas pessoas falam assim, não, então em vez de usar farinha, vamos utilizar farinha de amêndoas, vamos utilizar farinha de aveia, fazer trocas mais saudáveis nessa receita. É a mesma coisa que o comfort food? Não é.
Não é, porque o paciente ele lembra daquela receita que é original. É essa satisfação que vai trazer para o paciente. E em vias de regras, via simples, sempre manter o bom hábito alimentar. Ter essa alimentação equilibrada, variada, fazer aquele prato colorido, começar desde o princípio do dia, comendo fruta, tomando água, pode fazer um suco, vitaminas, isso dentro da ingestão de cada um, né? E sempre conversar com esse indivíduo para que mostre que o estado nutricional ele faz o diferencial nos sintomas e no tratamento oncológico. Kelly, a gente poderia ficar muito tempo conversando, estou encantado com as suas falas, mas eu preciso agora te agradecer por essa excelente entrevista. Muito obrigada e o Conselho Regional de Nutricionistas está à disposição de todos vocês. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.